Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Eduardo. Estarei no decorrer desse semestre, juntamente com o Rafael, auxiliando vocês na disciplina de eletromagnetismo através das monitorias. No meu caso em específico, eu estarei fazendo algumas simulações com vocês. Então, no decorrer desse semestre, eu irei fazer essas simulações e eu espero que no final isso contribua para que vocês consigam entender melhor, né, algum dos fenômenos eletromagnéticos. Então, para fazer simulações, nós estaremos utilizando o FEM, é um software gratuito. Vocês podem encontrar ele nesse link aqui. Quando vocês entrarem na página, basta vocês entrarem em download e clicarem ou em 32 bits ou 64, depende do seu computador. A maioria dos computadores trabalha em 64 bits. Quando vocês clicarem, ele vai fazer um download automático. Quando estiver concluído, vocês executem e sigam os passos para terminar a instalação. Quando já estiver instalado, vocês já vão poder abrir ele e essa vai ser a carinha inicial dele. Vocês podem ou abrir um arquivo novo ou vocês podem abrir um arquivo que já está salvo na máquina de vocês. No nosso caso, nós iremos abrir um problema novo e a primeira coisa que o FEM ele quer saber é que tipo de problema nós queremos simular. Então, você pode simular problemas magnéticos, eletrostáticos, transferência de calor ou mesmo de corrente de deslocamento. Nessa matéria, nós estaremos vendo simulações magnéticas e eletrostáticas. Vamos colocar em eletrostática, que vai ser as primeiras simulações. Clicar em OK. E essa aqui é o lugar onde nós iremos trabalhar. Então, nesse vídeo inicial, eu não planejo fazer nenhuma simulações com vocês, mas ensiná-los como desenhar, né? Mostrar para vocês as ferramentas para desenhar. Então, se vocês querem representar um motor, um capacitor, um transformador, um atuador, seja lá o que vocês querem simular, vocês precisam representar ele corretamente aqui. Então, é por isso que essas ferramentas de desenho são tão importantes. A primeira coisa que você precisa fazer quando você entra aqui você precisa definir qual que é o problema. No caso, no desenho. Você pode ter dois tipos de desenho, ou planar ou aximétrico. Nós estaremos inicialmente focados em planar, mais para frente eu irei explicar para você como funciona esse aximétrico. Nós também precisamos dizer qual unidade nós estaremos trabalhando. No caso, nós podemos utilizar metros, mas como nós estaremos trabalhando com algumas geometrias que não passam de 10 centímetros, coisas pequenas, o metro acaba não sendo a melhor opção. Então, eu particularmente gosto de usar muito milímetros. E a profundidade do problema. Então, aqui na área de trabalho, onde nós iremos desenhar, nós desenhamos em 2D. Porém, tem uma profundidade, e é aqui que nós colocamos essa profundidade. Então, por exemplo, se nós desenharmos um quadrado aqui, esse quadrado ele vai ter uma largura, uma altura e também um comprimento. Esse comprimento nós iremos definir aqui. Eu vou colocar aqui, no caso, 30 milímetros, 3 centímetros. Essa vai ser a profundidade dos nossos desenhos. Vamos clicar aqui em OK. E a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é o ponto, né? Então vocês conseguem ver aqui em cima que quando eu seleciono alguma coisa, ele fica meio que apertado. Se eu quero colocar um ponto, eu deixo aqui selecionado e eu posso simplesmente ir colocando pontos. Então você consegue ver aqui embaixo que ele fala onde que eu estou no plano, o X e o Y, e eu vou colocando. Então eu vou colocando através de apertar o botão esquerdo. O problema de colocando esses pontos à mão livre é que eu não tenho uma grande precisão. Então, no caso, se eu quisesse fazer um quadrado certinho, eu não conseguiria, porque com a mão livre ele fica tudo torto. Então, eu vou primeiro apagar todos esses pontos aqui. Para isso, eu seleciono o ponto, clico nessa ferramenta aqui, arrasto tudo e dou um delete. Então, como que eu faço para conseguir colocar uns pontos com uma maior precisão? Eu utilizo o Tab. Quando eu aperto o Tab,
ele já fala aqui onde eu quero colocar um ponto. Então eu vou colocar inicialmente um na origem. Então vocês podem ver que o ponto ele desapareceu daqui, porque a origem ele não está aqui. Para mim achar a origem, eu posso simplesmente dar um zoom out aqui e ele já fala aqui onde que apareceu o ponto. Se eu quero ver onde que esse ponto está, eu posso colocar o mouse aqui em cima, ele já mostra aqui embaixo, ou eu posso dar 2 cliques com o botão direito, que ele já fala aqui onde que ele está. Então ele está no 0, 0. Vamos inicialmente fazer um quadrado, e como eu tinha feito um quadrado com profundidade 3, então vamos fazer um cubo 3x3 aqui. Para isso, aperto o Tab de novo. No X, vamos colocar 0. Vamos colocar primeiro estabelecer o ponto aqui de cima. E no Y, vamos colocar 30 milímetros. Novamente, o ponto não apareceu. Eu posso dar um zoom out. Eu posso ir para cima ou clicando aqui, ou através das próprias setinhas do teclado. Vocês podem ver que está cheio de quadradinho aqui, né? Isso daqui é simplesmente uma grade para ajudar vocês. Eu gosto de tirar ela, então eu simplesmente clico aqui, ela já sai, daí fica mais limpo aqui para você trabalhar. Vamos fazer os demais pontos. Então, x30, y0 e o último 30, 30. Para ligar esses pontos, nós precisamos clicar aqui em segmento de reta e vamos clicando ponto a ponto. Então eu tenho que clicar nesse ponto, aqui, aqui e aqui. Não precisa clicar exatamente em cima do ponto. Basta clicar próximo que ele já conecta. Então aqui nós desenhamos um quadrado, 3 cm, 3 cm e 3 de profundidade. E agora vamos usar essa outra ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui ela é usada para você fazer alguns segmentos de curva. Então você quer fazer alguma coisa meio arredondada, você utiliza ela. Então você seleciona um ponto e seleciona o outro e você coloca qual ângulo que você quer. No caso, vamos colocar inicialmente 90. Você vê que ele faz um círculo aqui de 90 graus, então eu precisaria... Ele coloca só 90 graus de um círculo aqui, então eu precisaria de mais 4 aqui, né, para fechar um círculo completo. E uma outra coisa que vocês podem me perguntar, né, por que que ele fez um círculo, esse desenho para a esquerda, né? Ele não fez aqui. Ele fez isso porque o FEM ele sempre coloca esses arcos através de um sentido anti-horário. Então ele sempre trabalha desse jeito. Como eu cliquei inicialmente no ponto de cima e depois do de baixo, ele foi anti-horário e fez desse formato aqui. No caso, se eu quisesse fazer um círculo aqui, eu teria que primeiro clicar aqui, já está clicado. Eu clico no ponto de baixo, daí no de cima. Daí no sentido anti-horário ele vai formar um ângulo aqui. No caso, nós já fizemos um de 90, vamos colocar aqui um de 180 graus, que vai ser o meio círculo. E ele tem esse formato. E como que nós podemos fazer para apagar esse meio círculo aqui que nós já fizemos? Eu não posso estar selecionado com o ponto. Se eu pegar no ponto e apertar com o botão esquerdo aqui, eu não estarei selecionando o meio arco. Mesma coisa com o segmento de reta. Não dá, eu vou selecionar o segmento de reta aqui. Eu tenho que estar com a ferramenta que eu fiz esse traço curvo e aí clicar com o botão direito. Aí eu consigo selecionar e dar o delete. Vocês viram que eu estava com esse segmento de reta selecionado, apertei 2 vezes rápido com o botão direito e ele apareceu isso daqui, né? Que é a mesma coisa que o ponto. No ponto ele só fala em qual posição que está. Quando você faz isso com segmento de reta, ele fala o comprimento, né? Então tem 30 milímetros. A mesma coisa com o segmento com um pedaço aqui da curva. Ele fala o raio e também fala o ângulo. E fala o centro da onde que está saindo esse círculo aqui. A próxima coisa que eu quero te mostrar é essa ferramenta aqui. Quando você clica aqui e você seleciona tudo, você pode utilizar aqui para selecionar tudo. Então você faz isso daqui. Você pode ver que ele seleciona tudo. Então antes eu tinha falado para vocês, vou dar um S para desselecionar, que se você tiver só com um ponto e você selecionar tudo, ele só vai selecionar o ponto. Se você tiver só com o segmento de reta e tentar selecionar tudo, você vai selecionar só as retas.
Porém, quando você seleciona isso daqui e seleciona tudo, ele vai realmente selecionar tudo. E no caso, se você apertar nesse círculo aqui, funciona da mesma forma. Só que o círculo aqui, para selecionar, você tem que colocar no centro que você quer selecionar e você arrasta. Aí você consegue selecionar tudo. Deixa eu dar um zoom out aqui para fazer o que eu preciso fazer agora. E agora nós iremos trabalhar com essas ferramentas aqui que eu tenho. Então, esse primeiro aqui, ele funciona para você passar a sua geometria para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Essa segunda você faz uma cópia e essa terceira você muda a escala. Vamos primeiro fazer uma cópia dela para depois utilizar essas outras duas. Para fazer a cópia você tem que selecionar, está tudo selecionado, está tudo vermelho. Você clica, você fala o número de cópias que você quer. No caso eu vou fazer 3 cópias e essas cópias se eu só simplesmente fazer para copiar onde que ela vai aparecer no mesmo lugar, né? Eu quero que essas cópias elas apareçam à direita aqui. Então eu simplesmente coloco aqui na horizontal, como aqui já tinha 30 milímetros, eu vou colocar 50 para ele aparecer aqui, ó. Eu dou um OK e ele já aparece à direita. Então se eu colocar no ponto aqui e ver qual que é esse ponto, ele andou para 50 para a direita, essa cópia. Vamos supor agora que eu quero pegar e deixar essa geometria aqui de trás mais afastada dessas duas. Eu clico aqui, seleciono tudo e vou em transladar. E aí eu simplesmente, de vez de colocar mais 50 igual eu coloquei antes, eu coloco um número negativo aqui, vamos colocar um 10 para trás. Eu vou colocar para cima também para mostrar para vocês. Vou colocar 30 para cima. Entendeu? Então ele foi um pouco para trás e também foi para cima. Agora vamos mostrar esse daqui que muda a escala. Mesma coisa, você tem que selecionar o que você quer que mude a escala. Você aperta o botão e aqui ele pega e você tem que colocar o quão você quer que aumente. 1 fica no mesmo tamanho. Se você colocar 0 ponto alguma coisa, ele vai diminuir. Atenção que eu coloquei ponto, você não pode colocar vírgula. Se você colocar vírgula, não vai dar certo. Então se eu colocar aqui 0.15, dá um OK, ele vai diminuir. Se eu fizer a mesma coisa, só que agora eu colocar um número positivo ali, então vamos supor que eu quero aumentar 5 vezes. E dou um OK, ele aumenta 5 vezes. Vamos selecionar tudo novamente, uma coisa que eu não mostrei para vocês, como que faz para rotacionar. Como que eu faço para essa parte circular, ela virar mirando para a esquerda, para baixo, para a direita, ou ficar só angulada aqui. Eu clico aqui na parte de transladar e eu clico em rotacionar. Quando eu clico em rotacionar, eu posso colocar o ponto aqui, ó, onde que ele vai rotacionar e o quanto que eu quero que ele rotacione. Eu quero que ele rotacione 180 graus, porque eu quero que essa parte circular ela fique mirado para a esquerda. Eu dou um OK e deixa eu dar um zoom out aqui, porque o ponto central estava no 0, 0, né? Então ele foi lá para baixo. E daí agora ele virou aqui. Ele ficou a parte circular virado para a esquerda. Vamos treinar aquela parte que eu falei para subir aqui em cima para ficar igual. Eu simplesmente clico aqui, transladar, eu quero que ele vá para cima. Então eu vou colocar no vertical, vou colocar 40 aqui. Então ele subiu um pouco já. No caso, vamos apagar esse daqui, só para ficar um pouco mais limpo o desenho, e vamos trabalhar só com esses daqui. Vamos agora usar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, ela espelha o que você seleciona. Então aqui no caso, vamos selecionar só esses dois aqui e vamos espelhar esses dois aqui para a esquerda. Como que a gente faz isso? Para fazer isso, eu tenho que colocar um ponto de referência, uma reta de referência para onde eu quero que esse espelho fique. No caso, eu quero que tenha um espelho exatamente aqui para isso daqui, esses dois ficarem espelhados para a esquerda.
E aqui, como vocês conseguem ver através desse canto aqui, é só o Y que vai mudar, né? Então eu vou deixar o X parado. Então eu seleciono o que eu quero que espelhe. Aí eu clico aqui na parte de espelhamento e eu coloco X30. Já vou colocar o X30 nos dois aqui, porque o X é constante aqui. E o Y você pode colocar qualquer valores aqui, né? Que é só um segmento de reta que dele vai saber exatamente onde que vai passar esse espelho. Exatamente. Então, através do X30 que está exatamente aqui, ele simplesmente espelhou o que eu tinha selecionado para a esquerda. Vou mostrar para vocês esse X aqui. É simplesmente uma ferramenta para excluir, igual você apertava Delete. Você pode selecionar o que você quer e simplesmente apertar aqui, ele apaga. Essa última ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês clicam nela e vocês clicam em qualquer beiradinha aqui. Então, qualquer lugar que tem quina. Deixa eu dar um zoom ali para vocês. Ó, tá vendo essa lupinha aqui? Se você pega essa lupa e você seleciona assim, ele dá um zoom exatamente onde que você selecionou. Se você pega e seleciona essa outra lupa aqui, ela vai selecionar tudo que você já fez até agora. Tá vendo? Ela selecionou tudo que a gente já fez até agora. Então, voltando aqui para essa ferramenta, você clica nela em uma quina e o que ela faz? Ela pede aqui um raio. Esse raio serve para você simplesmente suavizar essa curva. Então, simplesmente, se eu colocar aqui um raio de 5 e dar um Enter, ele dá uma suavizada nessa quina em 5 milímetros. Se eu fizer a mesma coisa para essa outra quina aqui, e vamos colocar aqui 10, ele dá uma suavizada nessa quina com um pedaço de arco aqui com um raio de 10 milímetros. E é para isso que isso serve. Então nesse vídeo é inicialmente isso que eu queria mostrar para vocês. Algumas das ferramentas que nós encontramos aqui no FEM para desenho. E nós utilizaremos bastante essas ferramentas para fazer os desenhos das geometrias das simulações que nós iremos fazer mais para frente. Então, para esse vídeo é isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, por favor, escrevam. E por hoje é isso. Obrigado, pessoal. Até mais.